Vamos corrigir uma questão da banca Selecon de 2021. O tema é conjuntos, mas ela também envolve conceito de probabilidade. O enunciado diz o seguinte: em um grupo de 20 analistas de projetos, todos falam inglês ou francês. Se 18 falam inglês e 16 falam francês, escolhendo-se ao acaso um desses analistas, a probabilidade de ele falar apenas dois idiomas é igual a... Bem, aqui a gente tem uma questão de conjuntos e por que essa questão ela é a princípio de conjuntos? Porque toda vez que o enunciado trouxer para você um total de participantes, nesse caso aqui eu tenho um grupo de 20 analistas, e buscar, através de uma entrevista, de uma pesquisa, de um levantamento de dados, a opinião dessas pessoas, a opinião de cada pessoa vai fortalecer a construção dos conjuntos, tá? Nesse caso, nós temos aí o conjunto daqueles que vão falar inglês, também temos o conjunto daqueles que vão falar francês, e ali teremos uma quantidade de pessoas que falam ambos os idiomas, beleza? Esse 20, que é o total, ele representa o nosso universo. Então, nós temos aqui um universo de 20 analistas, tá? Ele fala também na questão que 18 falam inglês e que 16 falam francês. Então, vamos anotar? Olha só, inglês é igual a 18 e francês é igual a 16. O que acontece, pessoal? Se a gente somar essas duas quantidades, né? Somar aqueles que falam inglês e aqueles que falam francês, essa soma, ela dá 34. O que a princípio pode parecer para você um pouco incoerente, né? Até porque o total de participantes, o total de analistas é igual a 20. Como 34 ultrapassa o 20, que é o total, que é o universo, o valor que ultrapassar é justamente a quantidade de analistas que falam ambos os idiomas. Tudo bem? Ou seja, eu tenho 34 aqui como resultado dessa soma. Se eu subtrair do meu universo, que é de 20, eu encontro 14. E esse 14 aqui, ele vai representar a interseção entre quem fala inglês e quem fala francês. Então, o que a gente vai fazer para poder resolver essa questão? A gente vai tomar a decisão estratégica aqui de construir dois diagramas, né? Nesse caso, o diagrama daqueles que falam inglês e o diagrama daqueles que falam francês. Beleza? Então vamos lá começar aqui, ó, a propor o seguinte raciocínio para a gente resolver essa questão, tá? Primeiro passo, na construção desses diagramas, a gente vai perceber que existirão várias regiões no seu interior, tá? E é muito importante que você saiba interpretar cada uma dessas regiões. Por exemplo, aqui nesse primeiro caso, eu vou colocar aqueles que falam inglês e aqui aqueles que falam francês. Essa região aqui, central do nosso diagrama, é justamente onde vão ficar os 14. Porque aqui, ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que falam inglês, eu também tenho pessoas que falam francês. Então, ali no meio, são aqueles que falam inglês e francês. Tudo bem? Ou seja, é a interseção que nós havíamos encontrado. Só que o total de pessoas que falam inglês são 18. Aqui eu já tenho 14. Para chegar no 18, faltam 4 unidades e ali a gente já coloca o valor direto na outra região do nosso diagrama, tá? Em relação àqueles que falam francês, ao todo são 16. Mas falar francês dentro desse diagrama eu já tenho 14. 14 para chegar no 16, faltam 2. Pronto. Ali dentro desses diagramas, eu tenho analistas que falam pelo menos um desses idiomas. Beleza? Só que nesse caso, ele pergunta a probabilidade de falar apenas um dos idiomas. Professor, o que seria falar apenas um dos idiomas? Bem, quem fala apenas um dos idiomas são esses 4 aqui que falam apenas inglês, mais esses 2 que falam apenas francês. Beleza?
Aqui, então, eu tenho apenas inglês. E aqui eu tenho apenas francês. Então, a probabilidade de escolher aquele que fala apenas um dos idiomas são 6 chances, né? 4 mais 2, de um total de 20 analistas. Ou seja, a probabilidade aqui seria 6/20, tá? Só que quando você observa as alternativas, nas alternativas não há fração. O que existe é porcentagem. E aí basta você lembrar que toda vez que você deseja transformar uma fração em porcentagem, basta você fazer uma multiplicação por 100, que esse processo ele acaba acontecendo automaticamente. Então, se a minha fração é 6/20, eu vou multiplicar ela por 100 e automaticamente eu converto ela em porcentagem. Gente, aqui eu já posso fazer, 100 dividido por 20 dá 5. 6 vezes 5 dá 30. Tá lá então, 30% é o nosso resultado. Pode marcar, o nosso gabarito está na letra B. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Bons estudos e até a próxima.